pessoal, de volta aqui. Vamos trabalhar agora a questão, quando a gente trata aqui da questão do anexo primeiro do Código de Trânsito Brasileiro, certo? O anexo primeiro do Código de Trânsito Brasileiro. O que é que acontece, pessoal? Aí nós vamos entender os conceitos e definições relacionados à legislação de trânsito, ao Código de Trânsito Brasileiro. O que é acostamento, via, veículo automotor, veículo de grande porte, uma série de termos que nós precisaremos compreender para podermos estar efetivamente estudando a legislação de trânsito. Tranquilo, pessoal? Então a gente precisa saber disso para justamente entendermos esta legislação. Tranquilo? Vamos dar início a esse estudo aqui. Mais uma vez, sucesso a todos. Vamos lá, conceitos e definição. Vamos encontrar no anexo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, certo? Esses conceitos são indispensáveis à compreensão da legislação de trânsito. Tranquilo? Vamos lá. Temos aqui, acostamento. O que é o acostamento? Não é isso? A gente precisa ler para a gente entender. Parte da via, da estrada, da rodovia, né? Sei lá, da via, que é diferenciada da pista de rolamento. A gente vai ter que saber lá na frente o que é pista de rolamento. Veja só, aqui eu tenho que saber o que é acostamento, mas eu preciso também saber o que é pista de rolamento. Pista de rolamento, tá? Mas vamos adiantar. A pista de rolamento é o local destinado à circulação de veículos, tá? Vamos lá. Pista de rolamento destinada a parar ou estacionar o veículo. Ou seja, o acostamento é uma parte que diferencia da pista de rolamento, daquela área de circulação de veículos, que se destina a que as pessoas, os condutores, eles possam imobilizar o veículo fazendo paradas ou estacionando, certo, seus veículos, se houver uma situação aqui, uma situação de emergência. Se houver uma situação de emergência, eu vou poder imobilizar meu veículo fora da pista de rolamento, mantendo a circulação, mantendo a fluidez e numa situação de maior segurança. Eu posso estacionar o meu veículo ou parar. Tranquilo aí? Muito bem. Em que situação? Em caso de emergência, e há movimentação ao deslocamento e à circulação de pessoas, de pedestres e de bicicletas. Se não houver local apropriado para eles, porque em algumas situações vai haver um local apropriado para essas pessoas, ou seja, o pedestre e a bicicleta, né? Ele vai ter um local onde ele vai poder transitar com segurança. Então, a gente já entende aqui, que esse local aqui, ele tem essa função específica, né? Ele vai servir para parar ou estacionar o veículo, se houver uma situação de pane, de furar um pneu, de uma quebra, desse tipo, e para deslocamento de pessoas, de pedestres, naquele espaço, naquela via, e para a circulação das bicicletas, do veículo de propulsão humana. Agente da autoridade de trânsito, né? Quem é esse agente da autoridade de trânsito, né? É aquele que representa um preposto da autoridade de trânsito. Quem pode ser? Vocês vão ver também esse mesmo conceito sobre agente de trânsito. Se vocês quiserem já fazer uma anotação, tem no anexo aqui, mas também o CTB traz um conceito no artigo 280, parágrafo 4º, tá? Vocês podem lá também verificar esse conceito de agente de trânsito lá. Pessoa, é uma pessoa que pode ser um civil ou um policial militar, ou seja, pode ser um civil, né? Não é uma pessoa da área militar, um policial militar, mas ele precisa necessariamente ser credenciado pela autoridade de trânsito. Aquela autoridade que tem circunscrição sobre a via irá credenciar essa pessoa, nomeá-lo, se for o caso, como agente de trânsito, tá? Para que ele possa exercitar as atividades de fiscalização. O que é que faz a gente de trânsito? Ele faz a fiscalização de trânsito, verificar o comportamento, se as pessoas estão cumprindo a lei. Eles vão operar, fazer o trânsito fluir, né? Resolver conflitos para que o trânsito flua com segurança. Vão fazer o policiamento ostensivo, à vista aparente, para todo mundo ver, ou o patrulhamento. Então, essa pessoa aqui,
que é credenciada pela autoridade de trânsito para operar, fiscalizar, policiar e patrulhar o trânsito, é o agente de trânsito, lavrar os autos de infrações de trânsito, intervir em situações de acidentes, né, de conflitos, interdições. Ele também pode ajudar na educação para o trânsito, ele tem, não, mesmo que não apareça aí, também faz. Você vê que não aparece o boletim de acidente, mas quando você vai operar o trânsito, aqui a gente pode entender. Então, esse homem, policial civil, militar, certo? Aí o conceito do 280 ele é um pouquinho diferente. Ó. Quem é? O parágrafo 4º do artigo 280. Agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto, já fala de lavrar o auto de infração, não é isso? Poderá ser servidor público, civil, estatutário ou seletista, que civil, estatutário e seletista não aparece aqui, mas aqui aparece, ou ainda poderá ser um policial militar designado pela autoridade de trânsito, certo? Que tem circunscrição sobre aquela via. Então, o que a gente já entendeu aqui também, o acostamento, agente da autoridade de trânsito. Perfeito. O que é um automóvel, né? É um veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com a capacidade de até 8 ou de pessoas, né? Vê só, pessoal. Se tiver a capacidade de até 8, você vê que ele não colocou lugares, certo? Ele colocou pessoas. E ele fala exclusive o condutor. Passou dessa capacidade, já não é mais um automóvel, pode ser um ônibus, um micro-ônibus, outro veículo, menos um automóvel. O automóvel ele só pode até 8 pessoas. Entendeu? Entenda isso de uma vez por todas, tá? Um Gol, um Palio, um Spin, aí você vai uma Kombi de 12 lugares, já passa de 8, então eu não posso considerar aquilo como um automóvel. Ele vai ser um micro-ônibus, tá bom? Autoridade de trânsito, falou do agente da autoridade, e agora a gente fala da autoridade de trânsito, que nada mais é de quem é o dirigente do órgão máximo ou entidade executiva de trânsito que integra o Sistema Nacional de Trânsito, ou uma pessoa que por ela é credenciada. Pessoal, o que é que a gente tem aí, pessoal? Vamos pegar aqui um exemplo daqueles municípios que tem já a municipalização do trânsito implantada. Você tem a autoridade de trânsito, inicialmente, é o chefe do executivo. Mas o que é que o chefe do executivo faz? Ele nomeia, ele vai designar uma pessoa para fazer, às vezes, para ser considerado como a autoridade de trânsito. Veja só o que diz aqui, ó. Dirigente de órgão ou entidade executiva de trânsito do Sistema Nacional de Trânsito ou a pessoa expressamente credenciada por ele, nomeada por ele, para fazer, às vezes, da autoridade de trânsito, para ser agente de trânsito, a autoridade de trânsito, entende, pessoal? Então, é dessa pessoa que a gente está falando, tá? A bicicleta, veja só, já começa a entender, a bicicleta é um veículo de propulsão humana, ou seja, ele é impulsionado pela força, né, pela energia vindo de pessoa, da pessoa humana, não é de um motor elétrico, motor de combustão, uma explosão, não. Esse veículo é um veículo, tem situações de infração? Tem sim, pessoal. Se a gente for ver, poxa, se tem infração para bicicleta? Tem sim. A gente vai aqui, ó. A gente vai lá e a gente está aí, vem aqui para o Código de Trânsito, ver as infrações. Ó, conduzir bicicleta em passeios, ou não seja permitida a circulação, então artigo 255. A bicicleta com certeza faz parte do Código de Trânsito brasileiro e faz parte da legislação de trânsito, porque ela aparece em vários lugares. Ela pode ser considerada um veículo de carga ou de transporte de passageiros, tá? Ó, veículo dotado de 2 rodas, não sendo para esse efeito deste código similar a uma motocicleta, motoneta ou ciclomotor. É um veículo que é impulsionado. Por que não pode ser similar? Porque esses daqui, a motocicleta, motoneta e ciclomotor, eles são impulsionados por um motor, né, de combustão. Combustão interna. Aí, o que é um bicicletário? É o local fora da via, né? Fora da via, pode ser na via ou fora dela, que se destina a você estacionar a sua bicicleta. Um local projetado, pensado, feito, que pode ser diretamente na via ou fora da via, para que se eu possa guardar, estacionar minha bicicleta quando ela não estiver, né, com ela, ou quando eu não estiver usando aquela bicicleta.
Tranquilo aí, pessoal? Muito bem, vamos lá. O que é o bordo da pista? Bordo da pista, bordo da pista. É a beiradinha, pessoal, né? A beiradinha, aquela beiradinha lá do lado direito, ou se fosse na mão contrária, né? No fluxo contrário, aquela beiradinha lá do lado esquerdo, né? Da pista de rolamento. Entendam, pista de rolamento é a largura total dos espaços. Se for numa via de mão dupla, é de um bordo a outro, tá? Quando vem aquela linha no meio, aquela linha, uma das funções daquela linha é dividir a pista em faixas de trânsito. Vamos tentar, ó, você tem aqui, vamos imaginar aqui, ó. E aqui eu tenho, né, aquela faixa que divide aqui, ó. Então, o bordo da pista vai ser essa margenzinha aqui, ó, de cada um dos lados. Tem um fluxo aqui, né? De quem vem no sentido contrário, o bordo da pista daqui. E para essa pessoa que vai nessa direção, aqui está o bordo da pista. Vamos lá. Margem da pista podendo ser demarcada por linhas, geralmente você vê as linhas também demarcando, né? Longitudinais de bordo, que delimita o espaço, né? A parte, o local desta via, né? Que se destina aos veículos, a circulação e a movimentação dos veículos. Então, ó, ela vai delimitar até onde é o limite para a circulação dos veículos. Passando daquela linha, você provavelmente pode estar no acostamento, né? Não estou mais na pista, estou no acostamento, tá bom? Calçada, parte da via normalmente segregada, em nível, é separada, tem alguma coisa. Calçada geralmente está no nível acima, tá? Ela é separada por esse obstáculo aqui, tá? Diferente, em nível diferente, não destinada à movimentação de veículos, certo? E é reservada para a circulação e trânsito de pessoas e, quando possível, implantação de mobiliário urbano, sinalização de trânsito, parada de ônibus, tendo poste de iluminação e outros fins, tá? Vegetação, então a calçada ela pode servir para tudo isso, não apenas para a circulação de pedestres, mas para a implantação de mobiliário urbano, né? Uma parada de transporte coletivo de passageiros, uma placa de sinalização, uma vegetação, tá? Tudo é colocado ali, tá bom? Caminhão-trator, pessoal. Isso aqui é aquele veículo que o pessoal chama de cavalinho, né? De cavalinho. Esse veículo que ele está chamando, quando eu falar de caminhão-trator, é um veículo destinado a tracionar, a dar movimento, a arrastar um outro veículo. Em regra, um caminhão-trator, ele traciona, em regra, pessoal, semi-reboques, que se apoia nele, esse semi-reboque se apoia na unidade tratora, se liga a ela por meio de articulação e é arrastado, tracionado, puxado, entendeu? É desse veículo aí, que o pessoal chama de cavalinho, caminhão-trator, né? Então, esse caminhão-trator tem essas características desse caminhão-trator. Caminhonete, ó. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque tem essa aqui de baixo, é muito parecido. Vamos dar dois exemplos aqui para a gente estabelecer a diferença. Veículo destinado ao transporte de carga. Tá? Esse veículo aqui, a caminhonete, ela se destina ao transporte de cargas. Notem que a caminhoneta se destina ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. A caminhoneta, veículo destinado ao transporte de carga, ela só transporta cargas, segundo aqui o conceito, com peso bruto não pode passar 3.500 kg. Tá? Vamos pensar aqui, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Então, você vai ter um veículo como esse aqui, ó. Então, aqui, ó, as cargas vão nesse compartimento separado das pessoas, tá entendendo? Só que, ó, qualquer veículo, pessoal, para ser considerado veículo de carga, em regra, vocês vão ver aqui, ó. Cadê? Lá na letra V, não vou adiantar tanto. Além do condutor aqui, ó, só pode levar mais 2 passageiros, tá? Para ele ser considerado veículo de carga. E a caminhoneta, vocês vão notar que tem essas características.
entendeu? Então tem que ter cuidado. Já a caminhoneta, ela é misto, ela pode fazer o transporte de pessoas e passageiros ao mesmo tempo. Por isso que ele diz, ó, vamos imaginar um veículo aqui, um SW4, né, por exemplo. Então eu tenho aqui, ó, eu transporto passageiros e carga juntos, ou seja, no mesmo compartimento, sem separação como essa daqui. Tranquilo? O que é o canteiro central? O canteiro central, pessoal, o que é isso? Canteiro central é um obstáculo físico, mas também pode ser fictício, tá? Construído com um separador de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias, ou seja, canteiro fictício. É aqui, ó, quando eu pego lá e eu faço, deixa eu tentar, aqui eu tenho duas pistas. E aqui eu crio um obstáculo físico para separar essas duas pistas, tá? Eu vou ter aqui o canteiro central. Às vezes vocês vão ver que esse canteiro central vai ser pintado no chão as marcas viárias, né? Aquela pintura no chão que pode ser branca ou amarela, que eles chamam de canteiro fictício. Ó, pessoal, cuidado para isso aqui já é uma infração de trânsito gravíssima, tá bom? Artigo 93 CTB, a multa é multiplicada 3 vezes. Carreata, deslocamento em fila de vários veículos, né? Automotores, em sinal de um protesto, reivindicação, quando uma classe faz um deslocamento em fila para exigir alguma coisa, um regozijo, um sinal de velório, vai todo mundo ir junto, um monte de carro. Quando às vezes os times ganham os campeonatos, né? Fazem aquelas carreatas, é isso aí, ó. Deslocamento em fila na via de veículos automotores em sinal de religioso, uma procissão, por exemplo, reivindicação de classe, um protesto cívico ou de outra coisa qualquer, né, que tem essas mesmas características, onde os veículos se deslocam em fila na via, tá bom? Carro de mão é um veículo de propulsão humana, ou seja, ele é impulsionado por pessoa, a pessoa é que faz com que esse veículo venha a se deslocar. E ele geralmente é utilizado para um transporte de pequenas cargas, tá bom, pessoal? Carro de mão aparece lá, você tem aqui ó, o artigo 96 em diante do veículo, se você for lá olhar, nós temos aqui ó, a famosa classificação dos veículos aqui, ó, eu tenho aqui, é só você ir lá, ó, capítulo 9 da classificação do veículo, tá? Tração veículo, propulsão humana, inciso, primeiro, a linha C, tá? Ó, veículo, propulsão humana, que está aparecendo aí, como vocês estão vendo aqui, e quando você vai ver lá, você vai observando o transcorrer desse artigo, você tem lá o carro de mão, certo? Na linha B do inciso segundo, classificação quanto à espécie, tá? Muito bem. Carroça. Pô, pessoal, qual é a diferença aqui? Ó? Depois, ó, tem a charrete e tem a carroça. Pessoal, é simples. É um veículo que é puxado por animal, tá? De tração animal. Também está lá no artigo 96. É de tração animal. Os dois casos. O veículo, ele é de tração animal, puxado, né? O que ganha o movimento, porque o animal produz essa força. Então, qual é a diferença da carroça para a charrete? Um é usado no transporte de carga, a carroça transporta carga e a charrete transporta pessoas, certo? Carroça transporta veículo tracionado por animais para transportar carga, charrete, veículo tracionado por animais para transportar gente, pessoas. Tranquilão aí. Olha, aqui ó, outra coisa muito fácil, bem interessante, ó. Ciclofaixa, ciclovia. Note que aqui é uma parte da pista de rolamento. Aqui é uma pista própria, não é uma parte da pista, entendeu? Você já começa a estabelecer para não confundir. Isso aqui, ó, a ciclofaixa, é quando, vamos tentar desenhar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, vamos imaginar uma via aqui de mão única, tá? Eu tenho aqui a pista e eu vou dividir essa pista em duas faixas de trânsito. Aí, por alguma razão, as pessoas, o município, não, o órgão que tem circunscrição, ele pega uma parte dessa pista aqui, ó,
certo? Ele faz a devida sinalização e agora ele diz que esse pedaço aqui, ó, dessa parte, dessa pista, eu vou destinar, né, à circulação exclusiva de ciclos de bicicletas e é delimitada por sinalização específica. No caso, você tem a pintura da sinalização horizontal na cor vermelha. Então, não confunda ciclofaixa com ciclovia. Ciclovia é quando eu faço uma pista diferente, ela é segregada, ela é separada. É como se eu pegasse aqui, vamos imaginar que aqui fosse, e eu botasse um obstáculo físico aqui, ó, onde os veículos automotores não conseguem vir para cá e a bicicleta não consegue sair dela, porque ela tem um obstáculo físico aqui, ó, certo? Ela é segregada, ela é separada, ó. Pista própria destinada à circulação de ciclos de bicicleta, separada fisicamente do tráfego comum, ou seja, do lugar onde circula os veículos. Tranquilo? Isso aqui, pessoal, inclusive a Lei 14.071 alterou esse conceito do que é ciclomotor. Inicialmente, as pessoas pensam que ciclomotor são todas as cinquentinhas do mundo, né, da vida aí. Pessoal, não é só isso não, tá? A gente tem que estar atento, não é só isso não. O ciclomotor, pessoal, a gente sabe que ele tem 2 ou 3 rodas, sem problema. Eu tenho 2 ou 3 rodas. Primeira coisa que eu tenho que saber dele, ele tem 2 ou 3 rodas. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque a gente vai falar também da questão da motocicleta e motoneta, que também tem 2 ou 3, a gente vai ter motocicleta 2 ou 3 rodas, então a gente tem que estar atento, certo? Ele tem um motor, veja só, motor de combustão interna, né? Queima combustível dentro dele. Mas esse motor ele não pode exceder a 50 centímetros cúbicos, ou seja, 50 cilindradas, ou equivalente a 3,05 polegadas cúbicas, tá? E 5 centésimos. Ou o motor também pode ser elétrico, pessoal. Esse motor pode ter um motor de até 50 cilindradas, né? 50 centímetros cúbicos, e com potência de até 4 kW. Ou seja, ele pode ter um motor de combustão interna, que queima com gasolina, por exemplo, até 50 cilindradas, e motor elétrico de até 4 kW de potência, vamos dizer assim. E também a velocidade máxima de fábrica, ele sai de fábrica com velocidade máxima de até 50 km por hora. Esse é o conceito de ciclomotor vindo do anexo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Tranquilo, pessoal? Vamos adiantar um pouquinho. Movimento de conversão. O que é a conversão? É uma manobra, né? Conversão é uma manobra, certo? É manobra. Conversão é manobra, certo? Movimento em ângulo de centrar à esquerda ou à direita e de mudança de direção ou da mudança de destinação do veículo. Ou seja, eu tenho um veículo que segue nessa direção e ele faz esse movimento em ângulo, entrando que pode ser à esquerda ou também poderá ser à direita. Esse movimento aqui que é feito pelo veículo. Tranquilo aí, pessoal? Isso é uma conversão. Aí o cruzamento é quando 2 pistas se encontram. É toda a interseção. Interseção, a gente sabe que é um ponto que pertence a 2 partes, por exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, o mais comum cruzamento, que a gente sempre lembra desse daqui, né? Mas aqui eu tenho esta via aqui, né? E tenho essa daqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, onde elas se encontram aqui, ó, eu tenho um cruzamento, tá? Interseção de 2 ou mais vias na mesma altura, ó, porque às vezes você passa por um viaduto e não tem um cruzamento, porque elas não estão no mesmo nível. Esse cruzamento é a interseção de 2 vias em um mesmo plano, na mesma altura, não pode ser em desnível, nem superior, nem inferior, tá? Tranquilo? Dispositivos de segurança. Qualquer elemento que tenha a função específica de proporcionar maior segurança
ao usuário da via, alertando sobre a situação de perigo que possam colocar em risco sua segurança, integridade física, né, e dos demais usuários das vias, ou danificar seriamente seu veículo. Dispositivos de segurança pode ser um delimitador, marcador de perigo, marcador de alinhamento, certo? Então são todos esses objetos que são colocados para que as pessoas possam visualizar, alertar, ser alertadas sobre situações de perigo e que possam adotar a postura correta, a postura segura para não ter nenhum tipo de dano, de risco à sua integridade, à sua saúde, né, à sua vida e também causar algum tipo de avaria ou dano ao seu automóvel, sua motocicleta, ao seu veículo de modo geral. Estacionamento, estrada, etilômetro, né? Vê só, pessoal, eu tenho aqui, ó. A situação de estacionamento, né, é quando você imobiliza deixa o veículo estático, inerte, certo? Por um tempo que ultrapassa aquele que foi necessário a você colocar passageiros para dentro do seu veículo e tirar alguém de fora, ou seja, tirar alguém para fora. Ou seja, é o tempo que você vai manter o veículo estático, inerte, sem movimentação, que ultrapassa aquele que seria necessário para você embarcar passageiros no seu veículo ou você desembarcar pessoas do seu veículo. Então, quando você imobiliza o veículo em um determinado local, que o tempo extrapola aquilo que foi necessário à pessoa, você deixou ele estático, ele abriu a porta, saiu, fechou, foi embora, isso não é estacionamento, isso é parada. Agora, se eu desembarquei esse veículo e eu mantive naquele local, já passou o tempo, a pessoa já desembarcou, a lei já tem a caracterização de estacionamento, tá? Eu vou embarcar uma pessoa, eu imobilizei o veículo, a pessoa entra no meu veículo, fechou a porta, foi embora, parada, não é estacionamento, não é estacionamento. Eu imobilizei o veículo para aguardar que aquela pessoa chegasse. 5 minutos depois, aquela pessoa chega e entra no meu veículo. Já aconteceu ali o estacionamento, porque ultrapassou o tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiro. Ele ficou um tempo além disso. Tranquilo? Muito bem, tem aqui a estrada. É uma via rural e é fora da área urbana, né? Na zona rural. Geralmente, a estrada a gente fala é de barro, ou seja, porque não tem nenhum tipo de pavimentação, tá? É a via rural sem pavimentação. Etilômetro, o equipamento utilizado para realizar a fiscalização do teor etílico dos motoristas, né? Medição de teor de álcool do ar que sai dos alvéolos dos pulmões. Então, é o que o pessoal usa aí na Operação Lei C, que é aquele equipamento chamado etilômetro. Não é o que o pessoal chama de bafômetro. O nome do equipamento é etilômetro, tá? Não o bafômetro. O bafômetro, ele não é capaz de quantificar, e para a fiscalização do teor, né, do ar do que sai dos alvéolos, eu preciso de um equipamento que seja capaz de quantificar o que tem de álcool no ar que sai dos alvéolos. Tranquilo aí, pessoal? Faixa de trânsito, aqui o que a gente disse para vocês, ó. Imagine a pista de rolamento, tá? A pista de rolamento aqui como um todo. Quando eu venho aqui, ó, qualquer uma das áreas longitudinais, ou seja, ao longo, ao comprimento, em frente, né? Em que a pista, ó, ela foi subdividida, ela foi dividida em partes. Então, ó, eu tenho aqui, ó, daqui para cá, eu tenho a pista. Quando eu venho aqui, ó, e coloco aquela linha aqui, eu transformo a pista em faixas de trânsito. Então, é a subdivisão da pista de rolamento, que pode ser sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, né? São aquelas linhas do meio que a gente chama, que tem uma largura suficiente para permitir a circulação dos veículos automotores. Então, faixa de trânsito é a subdivisão da pista de rolamento, que geralmente ela é sinalizada, né, com as marcas viárias longitudinais, tá? E pode ser que tenha lugares que não tenham essa faixa de trânsito aqui, tá? Que seja suficiente também para que o veículo possa circular com segurança, sem problema nenhum.